professor e pesquisador Joachim Dolch, da Universidade de Genebra, na Suíça, é referência nos estudos de gêneros textuais e sua aplicação no ensino das línguas. Ele veio ao Brasil para capacitar professores e profissionais que participam da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Como os estudos que o senhor desenvolveu com relação aos gêneros textuais podem aí ajudar esses profissionais da educação a fazerem essa transformação necessária na educação? Nós teorizamos do ponto de vista discursivo os gêneros textuais e a modelização necessária para o trabalho na escola, convencidos de que se a prioridade do ensino são os usos linguísticos orais e escritos, mas no Brasil vou insistir sobre a escrita porque é evidente que tem problemas particulares para o desenvolvimento do letramento. A unidade de trabalho não é uma frase isolada, não sei se é isolada, mas o trabalho sobre, nas situações de comunicação, é a escrita de textos completos, e a sociedade se representa os textos completos como um conto, uma notícia, um poema, um artículo de opinião para um jornal, e que o trabalho sobre a língua portuguesa integrado nos usos dos gêneros textuais. O senhor mencionou nessa sua fala justamente o conceito de sequência didática, né? Como que esse conceito vem a contribuir para o ensino e para o aprendizado da língua? A primeira coisa é que uma sequência didática começa com um plano didático do gênero, que pode ser a entrevista, ou pode ser a escrita de um poema, ou a leitura de um poema, porque pode ser uma sequência didática sobre a escrita, ou sobre a leitura, inclusive sobre um gênero oral. A segunda coisa é que, em lugar de fazer exercícios ou atividades isoladas, a ideia de sequência, uma imagem como o quadro que temos aqui, você vê a figura completa. No caso da sequência, o que é importante é a ordem. O professor, o planejamento do professor é uma série de exercícios e atividades que articulam o trabalho do aluno pensando na progressão das aprendizagens. Trabalhar em sequência significa passar tempo com eles, com um texto particular, para que eles a melhorem a série de atividades, a progressão entre as atividades, o que ajuda os alunos a compreender melhor um texto, ou a escrever um texto, ou a participar em um debate ou numa entrevista oral. A gente sabe que vivemos hoje, já há algumas décadas, uma cultura digital em que cada vez mais as crianças, né, às vezes ainda não alfabetizadas, têm contato com o alfabeto, seja nos smartphones, seja nos tablets. E já se utiliza, inclusive, o termo alfabetização digital, que elas estão sendo alfabetizadas digitalmente antes de ter acesso a essa alfabetização escolarizada. Como é possível pensar essas duas alfabetizações acontecendo mutuamente e como o professor pode trabalhar com essas tecnologias para que isso aconteça? É importante tomar em conta as transformações radicais da nossa cultura. Estamos na época da era numérica. Nós, os educadores, os profissionais da educação e os acadêmicos, temos que tomar em consideração esses aspectos, que se manifestam em tudo, porque não é mesmo buscar em um dicionário por ordem alfabético que buscar em internet o significado de uma palavra. É que as duas maneiras de trabalhar são importantes e não se podem ignorar. Eu quero chamar a atenção sobre limites também. Por quê? Porque a cultura simplesmente mas pode ser muito superficial. Eu sou um defensor da linguagem, da escrita, do texto, e é importante que os alunos sepam apreciar uma obra de arte, uma imagem, mas nós podemos cair no erro de dar uma prioridade às imagens
sobre o linguagem e a escrita, se tem que trabalhar os dois aspectos. É que, no aprendizagem da leitura, em um momento determinado, um álbum para os meninos, um conto com imagens, e a internet pode facilitar a entrada, mas em um momento determinado o aluno tem que poder ler o texto sem as imagens. O Brasil é um país particularmente sensível às imagens e escolhe muitas coisas com a imagem, mas quando você lê um texto, entra no pensamento do autor e dialoga com o pensamento do autor. Eu sou favorável ao trabalho sobre as diferentes dimensões e a articulação dos textos com as imagens e os diferentes sistemas semióticos que os acompanham, mas, ao mesmo tempo, em um momento determinado, o aluno tem que poder ler e compreender o texto, e podemos ser um pouco superficiais se trabalhamos demais a imagem e não a escrita, e para o letramento temos que trabalhar a escrita.